natureza, saúde e conservação da biodiversidade. Né? A doutora Liz Leão, ela é graduada em letras e em enfermagem, especialista em saúde pública, doutorado em ciências pela Universidade de São Paulo, pós-doutorado pela Universidade de Ciências Humanas de Estrasburgo, pesquisadora sênior e docente do Centro de Ensino e Pesquisas Albert Einstein. Líder do grupo de pesquisa E Natureza, estudos interdisciplinares sobre o clima, conexão com a natureza, saúde e bem-estar. Tudo que a gente está precisando conversar para finalizar aqui o nosso evento também com chave de ouro, que é natureza e bem-estar, né? E conservação da biodiversidade. Pesquisadora associada do Saúde Planetária Brasil, do Instituto de Estudos Avançados da USP, e coordenadora da disciplina Florestas e Bem-Estar Humano da Exalc. Falei certo? Exalc, fotógrafa de vida silvestre. Então, olha só, que currículo gigante aqui para a gente. E eu tenho certeza que vai ser incrível agora o que a gente tem aqui para ouvir. Você já está com a apresentação dela aí, Thalys? Quase. Está quase. Bom, boa tarde, pessoal. Super obrigada, né, por esse convite. Vocês estão vendo que eu estou aqui em reabilitação. Foi lá em Torres del Paine, entendeu? Está há 3 meses. E eu falei, eu tive que cancelar uma série de compromissos, mas eu falei, nesse eu vou. Meu coração, desde o início, falou, vamos, porque o meu médico falou, de avião não pode, mas de carro eu vinha, né? Então, assim, para cá, em relação a outros compromissos. E estou muito feliz, né? Eu acho que a apresentação do Denis e da Letícia, eu já vou falar de saúde, né? Então, a questão é que a gente pode estudar vocês já, né? Entendeu? Porque foi mais ou menos aí que eu comecei a história de pensar em termos de natureza e saúde, porque nós somos observadores de aves e fazemos fotografia, e o pessoal não adoece, né? É todo mundo assim, qual é a próxima viagem? Para que parque eu vou? Né? Então, assim, aí eu falei, gente, olha que negócio interessante, né? Porque parece que tem aí algo para a gente ver. E aí eu vou fazer um convite aqui, então, nesses minutos que a gente tem agora à tarde aqui, para fazer esse caminho aqui comigo, né? Um caminho aí da apresentação, falar um pouco mais dos benefícios da natureza, né? Das evidências científicas que a gente tem, falar um pouco de contato, conexão e reconexão, né? E um modelo brasileiro que a gente desenvolveu lá no Einstein, né? Com o apoio da Fundação Grupo Boticário de Proteção da Natureza, para levar aí para essas unidades naturais que a gente veio escutando aqui no caminho, né? Aqui é o meu centro de pesquisa, onde eu trabalho, né, lá no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. E hoje a gente tem aqui uma matinha, que tem até Jussara aqui no nosso quintal, né, para inspirar. Inclusive, inclusive, isso aqui veio depois da nossa linha de pesquisa. Né? O E-Natureza é uma linha de pesquisa, um grupo do CNPq, que é sobre conexão, estudos interdisciplinares sobre clima, conexão com a natureza, saúde e bem-estar e conservação da biodiversidade. E aí vocês vão ver que, imagina quando eu comecei a falar de conservação de biodiversidade dentro do hospital. Né? Todo mundo olhou, vocês estão achando que geógrafo, né? Assim, o economista, o psicólogo. Lá estou eu, né, falando como enfermeira dentro de um hospital, trazendo biomas e biodiversidade e tudo mais. E aí, né, você vê que a gente não é nada... Na natureza, a gente vai aí reproduzindo outros modelos. Né? Eu queria mostrar ali abaixo para vocês Florence Nightingale, que é a mãe da enfermagem moderna, né? E que tem uma ilustração que a irmã dela fez de uma corujinha que ela resgatou numa viagem que era vítima de maus tratos. Ela viu uma garotada lá perturbando a coruja, ela falou, me dá essa coruja aqui, e levou ela embora, e seguiu aí com a Florence Nightingale muitos anos. Acima, e a Florence, além dela ser uma das fundadoras da estatística, para quem não sabe, né? Ela fazia já estatística em saúde, né, na Guerra da Crimeia. Em cima é uma outra teorista de enfermagem. Embaixo, a Florence fez a teorista ambientalista, em 1800 e tralalá. E em cima, a Madeleine Leininger também está ali em Papua Nova Guiné, e está ali com a sua ave, né, no seu ombro. Aqui uma enfermeira de guerra, né? E aqui embaixo sou eu levando um papo sério com a Tobá, lá em Fernando de Noronha. E aí é muito interessante, né? Porque eu sou enfermeira, e o Plínio, que é meu marido, que ele está aqui, ele que fez essa foto, claro, né? E quando a gente se conheceu, a primeira coisa que eu fiz, eu falei, vamos fazer
dar uma volta no Parque Estadual da Cantareira? Já era o teste, né? Porque senão não ia ter quem fizesse essas fotos depois, né? E aí ele topou, né? Então, estava aí agora, então, um cirurgião dentista e uma enfermeira caminhando também por aí. E a natureza nos faz bem? Aqui a gente está pregando para convertido, né? Então, assim, aqui todo mundo já sabe que a natureza faz bem, né? A gente vem com isso até porque nós somos animais, sim. A gente só se esqueceu disso em algum momento, uns mais, outros menos, né? Mas a gente tem. E o que o papel que a ciência faz hoje em dia é tentar verificar que mecanismos são esses, né? Por onde que a gente caminha com isso. Isso aqui é um estudo que é feito no Reino Unido há muitos anos. E aí, o que eles têm lá? Eles acompanharam uma corte por 10 anos e 97% diz que estar na natureza é bom, que ele se diverte, que ele tem sai de lá revitalizado, né? Um refresh ali, e que também se sente calmo e relaxado. Bom, um lugar comum, aí todo mundo vai, né? Num país mais ansioso do mundo, né? Então a gente tem aí um bom motivo para estar. E esse é o primeiro estudo clássico, né? Que todo mundo vai citar quando fala de saúde e natureza, porque foi feito e publicado na Science em 1984, de pacientes que estavam internados, e alguns tinham vista de uma janela para uma área verde, e outros tinham vista para uma parede de tijolos. E adivinha o que aconteceu? Quem tinha vista para a área verde precisou de menos analgésico e saiu do hospital mais cedo, né? E aí a gente pensa, fala, nossa, né? Mas qual é o hospital hoje, em grandes centros aí, que tem uma vista para a área verde, né? Complexo isso, a gente não tem tanto, e por isso a gente às vezes vai atrás de outras ferramentas, né, como o próprio uso aí de imagem de natureza para fazer isso. E aí, aqui no Brasil também, duas outras publicações ficaram bastante conhecidas. Um que é o de banho de floresta, né, que virou quase uma febre hoje em dia, que eu particularmente chamo de banho de natureza, né, porque não é só floresta. Né, um país. O japonês falou da banho de floresta, gente, porque lá eles têm as florestas japonesas, pronto. E não tem cerrado, não tem caatinga, não tem nada disso, né? Então, aqui, se eu tenho que usar nomenclatura, eu prefiro adotar banhos de natureza. E a última Criança na Natureza, que foi o livro do Louvre, né, que foi traduzido aqui também para o português, de fazer essa relação de como que as crianças estão perdendo esse contato, essa conexão, e que também estão adoecendo por conta disso. Mas quando a gente está falando de evidência, então eu volto lá para Florence, né? Que em 1859 escreveu esse livrinho que é desse tamanhinho, Notas sobre a enfermagem, o que é, o que não é. E essa mulher falou de tudo, gente. Desde levar cachorro no hospital, né? Ela já falava disso lá, que agora sai na mídia como se fosse um negócio novo, né? Oh, estamos levando cachorros agora para o hospital. A questão da luz solar, né? A questão do ar limpo né? Trazendo para aquele ambiente esse refresh. E ela já falava tudo isso como uma forma de higienização e até de ativação do sistema imunológico. Que 157 anos depois, né? Tem aí uma evidência, então, na Scientific Report, então, agora para trazer numa linguagem moderna, contemporânea, né? Que sim, que a gente tem ali a luz solar como um fator aí para a vitamina D, para a questão do ativamento das células imunológicas, né? O que pode ajudar numa incidência menor de doenças autoimunes e câncer também. E aí, disso, na última década, teve um boom, então, dessas publicações e de programas, né? Como na Escócia, que se prescreve, então, áreas naturais para os pacientes. Nos Estados Unidos, que os pacientes ganham um passaporte para passar por todos os parques. Podemos pensar nisso, né? Para passar por todos os parques numa prescrição, você entendeu? E um incentivo do governo para isso. É muito interessante alguns projetos que tem ao redor do mundo. Né? E aqui está, de uma maneira geral, os impactos que têm sido mensurados, né, da natureza para a saúde humana. Então, para o bem-estar e saúde mental, os parâmetros fisiológicos, como a própria pressão arterial. Por quê? Porque se você vai para a natureza, você já começa a caminhar. Né? Começou a caminhar, você já melhorou um pouco da sua saúde cardiovascular. Né? Aquilo que se falava da caminhada. Por isso que pesquisa com a natureza é tão difícil. Porque como é que você limpa as outras coisas que não natureza? Né? Você tem tudo na natureza hoje. Né? Então, assim, quem faz ciclismo? Está no ciclismo mais natureza.
Então, assim, o que é da natureza mesmo e o que são das outras coisas. Então, esse é um desafio de pesquisa que a gente tem para fazer. Melhora a nossa capacidade da atenção, a nossa capacidade cognitiva, ajuda na atividade física, como eu falei, a socializar, né? Porque você encontra ali, nem que seja todos os outros seres não humanos, e a gente, né, se sente mesmo ali uma outra coisa. E os estudos de efeitos imunológicos, ele ainda é bastante restrito. A gente começou com esses estudos no Japão, mas eles são em relação a um fitocida, uma substância que o cipreste japonês libera, e que a gente não tem aqui, né? E eu falava, gente, mas então se a gente não tem o cipreste japonês aqui, a gente não sabe. A gente acabou de finalizar um estudo agora com fragmento de Mata Atlântica, né, verificando o impacto nisso, e é um estudo difícil também de fazer, porque eu preciso só de 4 amostras de sangue de cada participante. Uma antes dele fazer uma intervenção na natureza, uma assim que ele termina, que é 1 hora depois, uma em 48 horas e depois uma em 30 dias. Né? Além da gente precisar do financiamento para tudo isso, a gente precisa de gente que esteja com muita vontade de saber qual é o impacto, né, científico, assim, do ponto de vista científico, qual é o impacto que ela sente ali na vida dela, mas a gente encontrou, sim, resultados bastante interessantes, a gente está preparando essa publicação para disponibilizar em breve. Bom, e aí, os espaços azuis, né, também são muito importantes. A gente fala muito dos espaços verdes, mas os espaços azuis são extremamente importantes, né? Então, todo aí o que está ligado à água e o que está ligado ao mar, né? E aí, de novo, assim, os estudos que você encontra são das atividades que você faz na água. Então, se eu estou lá remando, né? Eu tenho a água, eu tenho essa presença, mas a atividade do remo está ali. Então, a gente precisa ir olhando, né, cada tipo de atividade para entender. E aí sim, cada um tem uma preferência, né? E pode ir. E você vê que, olha, quem fez mergulho ali com snorkel, né, melhorou o bem-estar mental em comparação àqueles que não nadaram, em 0,97 pontos a mais, né? Com mais de 3 dias por semana. Bom, aí, aqui, em relação aos banhos de floresta, né, especificamente o que você tem na literatura, porque é uma das atividades que a gente vê mais descrita, nós não conseguimos bater o martelo para o que serve realmente. E mais, para o que serve realmente no Brasil. Né? Porque a maior parte dos estudos são de hemisfério norte. Né? Para vocês terem uma ideia, o melhor nível de evidência que a gente tem são os ensaios clínicos randomizados. Nós publicamos o primeiro ensaio clínico da América Latina em janeiro desse ano, que o nosso grupo fez. Né? E essa semana passada saiu o segundo ensaio clínico na Colômbia. Né? Então, a gente agora está começando a olhar, né? Então, em termos de América Latina, porque não dá para a gente transpor, porque a natureza deles é diferente da nossa, a população é diferente da nossa. Vocês vão comparar os japoneses, né, com a gente aqui, não tem como fazer isso. Né? A forma como a gente se relaciona com o outro, e nesse outro está a natureza, é muito diferente. Né? Então, a gente tem aí um desafio muito grande, mas o que a gente tem mais de evidência é voltado à redução da depressão. Né? Não da ansiedade, como a gente pode pensar a princípio, né? Os estudos não mostram isso ainda. A gente tem ainda muita controvérsia na literatura. Mas a gente sabe que mesmo quem está doente quer ir para a natureza. Né? Então, aqui a gente teve aí mais de 2.000 sobreviventes de câncer, mostrando que para eles, porque também é diferente da gente falar de quem é saudável e de quem está doente, indo para a natureza. Muda o foco, muda o olhar, muda a relação com a vida, né? Principalmente em doenças ameaçadoras de vida, né? Então, assim, a perspectiva se modifica, né? E que eles falaram que a natureza era o recurso mais importante para o enfrentamento do câncer, né? Porque conseguia ali ter um momento de, né, talvez, de interioridade que eu acho que ela também produz. E aí a gente pode falar de elementos, né, que tem na natureza. A gente sabe que a literatura já traz hoje sobre o canto dos pássaros, né, e tem uma série de mecanismos aí que a gente não vai ter tempo de entrar nessa discussão hoje, mas que sim, a gente ao ouvir pássaros, né, acaba acionando mecanismos cerebrais que produzem, por exemplo, a serotonina, que é um neurotransmissor de bem-estar. E a gente fala, e aí quem tem memória resgata a memória de quando era criança. Ela acabou de falar, morro de saudade, né? Porque você resgata, então você revive aquele momento,
né? E o nosso cérebro, ele não diferencia uma situação real de uma situação imaginada. Entendeu? Então, cada vez que a gente imagina, para o bem e para o mal, né? Se você bater o carro, e aquele barulho do pneu, entendeu? Você está em casa, alguém na rua, e você se prepara para a fuga, tem uma adrenalina ali correndo sem você querer, porque o nosso cérebro não separa, né? Isso, então, a gente pode usar isso para o bem também. Então, aqui a gente tem, com relação às crianças, é interessante mostrar o quanto que isso tem utilizado hoje, né, para esses distúrbios de déficit de atenção, né, do próprio autismo, coisas que a gente tem visto utilizar. Mas o mais importante é o quanto ele trabalha para o neurodesenvolvimento infantil, né? As crianças de apartamento, elas caem mais do que as crianças que crescem num ambiente onde ela tem irregularidade para andar, né? A mesma coisa o idoso, não são só crianças. A gente também precisa, né? Eu acho que isso aqui provavelmente foi porque eu não prestei muita atenção, né, nesse sentido, porque é verdade, modifica, né? Então, as duas pontas da vida, a gente precisa treinar, sim, em terrenos aí que são irregulares para manter, né? E ajuda aí numa série de coisas ligadas à educação. E o que é interessante? Esse é um estudo que eu gosto muito de trazer, porque ele mostra que pessoas que foram crianças que estiveram na natureza, quando estava lá aos 10 anos, né, ela tem uma possibilidade de ter menos aspectos de doença mental, esses que a gente está comentando. E o inverso também é verdadeiro. E o interessante é porque dos 10 aos 20 anos tem uma janela que as crianças deixam de se interessar pela natureza, né? Elas têm outros interesses, entendeu? Que comece a puberdade e tal. E a natureza fica meio ali, né? E as telas hoje, então, a gente vai falar disso já. Aquilo vem muito, né? Mas ela volta depois, se você teve lá na infância. Então, a gente levar as crianças na infância, eu estou falando de uma melhor saúde mental no futuro para esse adulto, né? E eu preciso desse adulto para levar a criança, porque ela não vai sozinha. Né? Então, assim, a gente precisa pensar, porque às vezes a gente cria muita estratégia. Por que vocês falam dos professores? Porque, assim, eu preciso de uma estratégia com o adulto. Porque sem ele, a criança não chega lá sozinha. Precisa de autorização, precisa de quem leva, precisa de tudo, né? Precisa prover isso. Então, isso também é bastante interessante. Tem algumas teorias que estão por trás disso, né? Talvez a mais conhecida é a da biofilia, né? Que o Eduardo Osborne Wilson, ele popularizou o que era do Erich Fromm, que é da psicologia, né, de dizer que a gente tinha uma relação existencial com a natureza. E aí depois chegou o Wilson e falou, e biológica, e evolutiva, né? E aí carregou isso, e um foi em 1964, em 1984 a gente teve aí o segundo livro falando disso. Uma outra tem a ver com o cara que publicou lá na Science, dizendo lá dos pacientes, ele falou, olha, a teoria da recuperação psicofisiológica do estresse, né? Quando eu vejo e eu tenho uma experiência estética agradável, pá, isso é momento, assim, num instante, meu cérebro já modula aquilo e eu já me sinto melhor. Eu tenho uma emoção positiva ali, né? Então, uma das teorias que ele mesmo acabou desenvolvendo. E uma terceira, que é de Kaplan e Kaplan, 2 psicólogos também, um casal de psicólogos, né? Eles falam que a gente tem 4 componentes nessa teoria. O primeiro é o senso de estar longe. Se eu vou para o mato, eu já me afastei da minha vida ordinária, que vocês podem ter ordinária como vocês quiserem, né? Ordinária de estar ali na regularidade, eu falo, oh, que coisinha que está acontecendo aqui. Aí eu vou para o mato, pá, os boletos ficam, os problemas ficam, e naquele instante eu me afasto de tudo aquilo que está, por isso que eu diminuo o meu estresse, né? O segundo componente que eles falam é o de extensão, que é esta possibilidade da reconexão, de que eu me sinto parte de alguma coisa maior, né? Que a gente pode, na psicologia, chamar até do sentimento oceânico de Freud. Né? Então, assim, eu sinto fazendo parte daquilo, e aí é uma coisa também que te ajuda a melhorar. O terceiro, né? Ó, gente, não é lindo demais? É muito lindo, né? O terceiro é exatamente esse, que ele fala do componente de fascinação. Fascinação é um mecanismo cerebral. Eu estou caminhando por aqui e tal, e aí, pá, ele pousa ali. E eu falo,
Uau, falei isso. Meu cérebro já distribuiu o neurotransmissor que me faz me sentir bem. Entendeu? Então, esse mecanismo da fascinação e a beleza é um mecanismo muito importante, né? As pessoas falam até do serviço ecossistêmico, eu não gosto da palavra serviço ecossistêmico, porque serviço já diz que nós estamos utilizando a natureza, traz uma coisa utilitária ali, né? Mas, então, assim, mas é isso, a gente vai lá e tem ali um mecanismo cerebral para isso. E o último componente é o da compatibilidade. Né? Esse aqui é um filhinho de uma amiga minha, que aquele era muito pequenininho e ele já observava aves com a gente ficou... E ele continua ligado à natureza. Né? Hoje ele mora no Canadá. Mas é isso, a pessoa também tem que buscar ali uma necessidade naquela natureza e encontrar. Tem gente que gosta de shopping, gente. Tem gente que gosta muito de shopping. Né? Eu tenho amigas que falam assim, não, essa viagem que você faz, eu não vou, não. Entendeu? Tem shopping. Se não tem shopping, não vou. Na minha equipe, eu tinha uma enfermeira, que agora ela está trabalhando no AC Camargo, que a gente fez aí, sei lá, quanto tempo de coleta de dados no estudo que eu vou mostrar, ela foi fazer uma trilha no último dia. Ela cuidava de tudo, dos tablets, do headcap, uma azougue, a menina. Mas pôr o pé ali dentro da mata, não, obrigada. Né? Porque provavelmente uma criança que não foi exposta. Né? Então, assim, que a gente tem todo um caminho para devolver. Bom, essas são algumas teorias, e aí a pergunta que fica é, mas qual o efeito, né, da duração e do intervalo de dosagem na natureza? Essa é uma grande questão que todo mundo sempre faz, até porque se eu quero prescrever em saúde, eu tenho que... Assim, saúde é isso, gente, tem que ter um protocolo. Você vai lá no médico, ele fala de 6 em 6 horas, você vai fazer isso aqui, de 8 em 8, de 12 em 12. Assim, a área médica, de um modo geral, ela funciona desse jeito, né? E aí, se eu falo, vou prescrever, e todo mundo fala, mas quanto? De que jeito? Né? Então, a gente tem aí alguns estudos falando sobre isso. Esse estudo aqui do Maine, eu gosto muito, porque durante 10 anos, é um estudo observacional, mas é um longitudinal, né? Então, durante 10 anos, eles acompanharam os parques aí no Reino Unido, que são 100 milhões de visitas, né, por ano, aquela coisa toda, em áreas de beleza de beleza natural, e eles foram estudando assim quanto que se impactava a saúde das pessoas. Bom, não preciso dizer que a gente sabe zero disso no Brasil, né? A gente tem os números de visitação no parque, mas a gente absolutamente não sabe nada sobre o impacto na saúde delas. Né? Então, isso é um grande desafio para nós outros todos aqui, para seguirmos, porque a gente precisa desse dado. Não adianta a gente trazer o Maine só se a gente não sabe o que acontece aqui. Né? Que nem a Letícia chegou lá e falou, não, tinha nós dois no parque. Entendeu? Qual o impacto daquilo, então, para a saúde? Né? A gente não sabe ainda. Mas eles seguiram, e o que eles notaram? As pessoas vão na natureza, primeiro, para fazer exercício físico. Segundo, para passear com os pets. E terceiro, com as crianças, nessa ordem. Né? Então, eles fizeram esse acompanhamento lá. E aí, em quarto, que vocês vão ver aqui embaixo, a linha azul, é para aproveitar a natureza, assim, para desfrutar, né, dessa natureza em si, em relação às outras coisas. Então, quer dizer, no fundo ali eu vou correr para mim, na natureza, eu levo os meus cachorros na natureza e eu levo as minhas crianças na natureza, né? E por último, eu falo, tem uma natureza aqui, hein? Legal, para a gente poder olhar aqui também. E aí, a partir desse estudo, tem uma outra publicação que ficou aí famosa aí em 2019, que eles falaram, olha, eles observaram que pessoas que iam 120 minutos por semana ali, elas se sentiam melhor. E tanto fazia junto esses 120 minutos de uma vez só ou picado, né? E que veio desses 10 anos desse estudo que eles monitoraram lá. Porque acima de 300 minutos, quem ficou mais também não viu diferença nenhuma. Entendeu? Então, assim, você ficar também, eu vou passar o resto da minha vida aqui na natureza, também não aumentou o impacto de benefício nisso. E aí, embaixo, ali está o Miles Richardson, que eles trouxeram o estudo que saiu aí, comentado no The Guardian esses dias, que ele fala, gente, para mim, eu acho, e eu também sou partidária, mais do que o Miles fala, de que não são, o tempo não são minutos, são momentos. Entendeu? Porque é aquele momento que você fez, pronto, já aconteceu. Né? E se às vezes você pode passar horas na natureza, e se você estiver correndo com o seu walkie-talkie, não vai escutar um passarinho, não vai acontecer nada, e viu um verde passando de vez em quando, talvez não seja também tão bom para a sua saúde assim.
vai ser por conta do cardiovascular, por conta do exercício. Mas isso não tem a ver com a natureza em si, né? E talvez porque as pessoas também acham mais agradável correr num parque do que correr dentro da academia, numa esteira. E tem gente que não. Então, tem algumas questões assim, para a gente também ainda aprofundar. E aí, numa maneira geral, essa aqui é uma revisão sistemática, aqui que tentou juntar todos os estudos aí que falam de tempos, e aqui voltado mais à saúde mental, e eles chegaram à conclusão que exposições curtas e repetidas são mais eficazes, né? Então, tendo ali exposições mais vezes, que esses 120 minutos já, ok, para trazer um impacto aí. E aí eles falam aqui que o impacto não depende do tipo de natureza. E aí eu interroguei. Por quê? Porque o nosso estudo mostrou outra coisa aqui no Brasil. Depende do tipo de natureza. Você estar num ambiente urbano, num periurbano ou num rural, as pessoas reagem diferentes, inclusive em desfechos positivos de saúde, que eu vou comentar um pouquinho a seguir. Mas isso aqui, então, a gente tem aí dessa exposição. Eu gosto muito de fazer uma diferença entre contato com a natureza, de conexão com a natureza, né? O contato ele pode ser indireto, por meio de fotografias, por meio de documentários, né, etc. e tal. O direto, então, é quando eu estou mesmo num ambiente natural, e tem a questão da intencionalidade, né? Então, por exemplo, você pode querer aqui entrar no mar, é uma intenção tua ir ali, né? Provavelmente, a pessoa da limpeza de manhã, que faz a limpeza da praia, de manhã, que passa ali recolhendo coisa, tal, não sei o quê, ele vê o mar, mas é um contato que, para ele, não foi intencional. Ele está ali porque ele trabalha ali, né? Então, tem tudo isso que tem essa exposição, então, em relação ao contato. Mas a conexão à natureza, o contato é o primeiro passo para a conexão, que é algo mais profundo, né? Que fala de um senso de identidade, né? Que fala, e ela tem 3 componentes, que é o conhecimento e a crença que eu tenho sobre a natureza, é o afeto, que sentimento eu tenho em relação àquela natureza, e é como que eu trago a experiência ali no meu nível de conforto, né? E percebido desses elementos naturais, e como é que eu reajo em termos de comportamento. Né? Porque, assim, no meu comportamento é que a gente vai dizer se a gente vai proteger ou não essa natureza. A maior parte da nossa população, que hoje vive em grandes cidades, né? Acho que vocês mostraram esse dado também, você tem aqui mais de 80% que vive na área urbana e está tendo a extinção da experiência, que pai eu já falava há 20 anos atrás, isso daqui. A gente vai perdendo isso, esse contato, inclusive, que já não é tudo isso, né? Que dirá a conexão. O contato é o primeiro passo. E a gente precisa voltar a se sentir parte disso. E por que é legal estar conectado? O contato já faz bem, Liz? Claro que já faz bem. Mas a conexão faz mais. Ela aumenta o nível de satisfação com a vida. Entendeu? Os estudos vêm mostrando isso. E isso acontece quando eu me maravilho com a beleza natural. Então, a beleza, a experiência estética na natureza, ela é muito importante também, né? E a gente precisa treinar esse olhar de apreciar, de voltar a olhar, né, com apreciação. E aí, desculpa. Para a gente, não, o meu grupo, falei para vocês, chama lá, trata da conexão, né? A conexão para a gente é o caminho para a saúde planetária, né? Que é um conceito agora que a gente está fazendo 15 anos, agora em 2025, desse conceito lançado, um movimento lançado no The Lancet, né? Aí há 10 anos, desculpa, 2015 para 2025, e que a gente fala, então, de saúde planetária, porque se não tiver planeta, não tem saúde. Simples assim. As mudanças climáticas estão mostrando, tinha gente que não acreditava, agora já está acreditando mais, né? Então, assim, porque é sobre isso que a gente está falando, né? Eu sempre brinco, eu falo, gente, a saúde, ela é mais... eu digo que eu acho que é o último argumento que a gente tem para tentar salvar a natureza, né? Porque, se você não entender que você não vai existir, o que vai fazer você entender? Né? Então, é uma coisa que a gente vem aí. E aí, quando a gente está falando de conexão, né, não é bem dessa conexão que a gente está dizendo aqui, que as pessoas vão ficando estressadas, porque quando você fala de conexão hoje, as pessoas pensam que é isso, né? Conectividade. Onde é que está o Wi-Fi? Todo mundo entra num lugar e fala, qual é o Wi-Fi? Qual é a senha? Por favor. Né? Então, assim, ninguém vive com a senha um Wi-Fi. E aí as pessoas começam a ficar ali. Mas isso é uma coisa
que impacta muito no nosso engajamento com a natureza. Né? Esse slide aqui, esse gráfico da direita, é do estudo Mene, lá do Reino Unido, lá dos 20 anos, né, que eles acompanharam. O da esquerda é de uma aluna de mestrado minha, Giulia Catice, que a gente reproduziu o mesmo questionário que eles usam lá, para a gente ver o que acontecia. Né? E ele mostra, em termos de engajamento, valores, as nossas ações proambientais em casa e as ações de conservação. E aí vocês veem que, inclusive, nós somos melhor quase do que o Reino Unido aqui, né? Porque a gente vai até 100% lá, que eles vão de 89% a 94%. Quando fala de valor, ninguém tem dúvida que a natureza é importante. É super importante para todo mundo. Como assim? Né? Ah, mas o que você faz em casa? Você tem coleta seletiva? O que você está usando ali de biodegradável? Então, já cai ali, ó, de 27% a 74%. No Brasil, ali, de 30% a 72% numa amostra de mulheres que ela investigou. E aqui, então, nas ações de conservação, de 4% a 10%. É super bacana a natureza. O que a gente faz pela conservação? De 4% a 10%. Né? Isso naquele estudo lá com milhares de pessoas. Né? Mas você vê que com 60 mulheres aqui, a gente reproduziu a mesma coisa, praticamente. Né? Com exceção ali de que no Brasil a gente não tem que ser membro de alguma instituição ambiental, e lá eles têm 4%. Né? Então, a gente tem esse caminho aí para falar. E aí, quando é que começou? Para falar de conexão, a gente tem que entender a desconexão. A gente vive num mundo desconectado e só conectado à internet. Né? E como é que a gente chegou nesse lugar aqui cinza, né, todo, do progresso, etc. e tal, que não vai mudar, é isso, está posto. A gente vai precisar encontrar estratégias. Né? O que aconteceu? Na década de 50, na Revolução Industrial, a gente tem aí um impacto, sim, dessa mobilidade das pessoas para a cidade, mas ele não é o principal fator. E o fator tecnológico, sim, né? O Maios também estuda isso, é o fator que é preponderante para isso. Em 50, o que aconteceu? Chegou a televisão. Ficou todo mundo sentado na frente da televisão. As crianças sentadas na frente da televisão. Né? As babás eram na televisão naquela época. O que aconteceu na década de 70? Chegaram os videogames. E aí pegou outra leva, né? E pegou os adolescentes todos, aqueles que já estavam se desconectando, aí desconectou geral, né? Na frente do videogame. E adultos também na frente do videogame. Chegou 2000, e aí veio a internet. E aí veio os smartphones. E aí veio todas as telas do jeito que vocês quiserem, né? E aí as realidades virtuais, etc, etc. E todo mundo passa na frente de uma tela. E o que a gente falou? O estudo que o Denis citou é esse daqui. Que a gente não tem esse estudo brasileiro também, de saber quanto que a natureza tem desaparecido dos nossos livros, das canções. Né? Então, assim, porque mostra um aspecto cultural. Né? O que mostraram lá no Reino Unido, né? Ele também é do grupo do Maios, ele mostra que quando ela vai sumindo, você perde a referência cultural daquilo. E se a nossa referência cultural hoje são só as telas, como que nós vamos fazer com isso? Né? Então, a gente também está perdendo essa história. E lá no Reino Unido, que é um dos lugares onde eles mais estudam essa questão da conexão, o Maios quase morreu com esse resultado dele, de descobrir que estava em 14º o índice de conexão com a natureza dos países europeus lá. Entendeu? E eles discutem bastante isso. Né? De biodiversidade, também ali ele não está dos melhores, né? E do índice de bem-estar dele, que numa escala que vai até 70, eles estão com 54 pontos. Né? Nossos estudos aqui têm ficado em torno de 56. Os nossos índices de conexão com a natureza em populações diversas. Né? A gente tem até um estudo com o W, lá de unidade básica de saúde. E aí a perda da biodiversidade só vai, né, gente? Só vai aumentando, só vai... Né, a estimativa aí para 2100, você vê aí menos de 17% aí de perda de espécies aí nos ecossistêmicas, é algo muito, muito assustador. E as mudanças climáticas estão acelerando muito isso. A mudança climática sempre aconteceu, gente, e sempre vai continuar acontecendo. O que está acontecendo agora é que está acelerado. Né? A gente está aumentando muito. E, embora a Sociedade Brasileira de Pediatria diga que crianças abaixo de 2 anos é zero de tela, né? Vocês podem ver todo mundo muito pitiquinho, que já nasce com o dedinho ali, né? Mexendo nas telas. E vai crescendo assim, vai mudando a idade e vai ficando desse jeito. E vai crescendo um pouquinho mais, e todo mundo só se fala pelo WhatsApp mesmo estando do lado.
né? Eu lembro que minha mãe chamava, vem jantar, né? Agora manda uma mensagem, o jantar está pronto, né? Assim, as pessoas não conversam mais. Então, é tudo via mediado ali pelo WhatsApp. E as famílias são assim, né? Basta a gente ir em qualquer lugar. Você vai no cabeleireiro assim, você vai no restaurante assim, qualquer lugar, quando você vê, ficou quieto, tá todo mundo já no seu celular, né? Então, a gente tem um grande desafio nisso aí também. E, muitas vezes, então, estando em meio à natureza, nem se olha para ela. No máximo, se faz uma foto perigosa, instagramável, para postar, né? E aí já tem um estudo também, isso eu não sei se do mais, mas tem um estudo no Reino Unido que diz que quanto mais você faz selfie na natureza, menos conectado você é. Porque o centro é você. É você querendo mostrar que é você lá na natureza, entendeu? E menos a natureza em si, né? Então, os estudos mostram isso. E a gente está vivendo, então, esses tempos frágeis aqui, né? Para a nossa saúde, para a sobrevivência da humanidade. Porque vocês viram que na pandemia, a natureza se deu muito bem, obrigado, né? Sem a gente. Nós ficamos confinados e a natureza respirou, os bichinhos apareceram onde nem podia aparecer, né? Então, assim, foi aquela coisa. Por quê? Porque a nossa espécie é a espécie um pouquinho complicada de todas as espécies. Somos animais e nós somos animais topo de cadeia, mas assim, né? A gente podia melhorar um pouco nessa história. E aí as coisas só pioram, que a gente está vendo isso, e esses eventos extremos que estão aumentando, eles também já trazem impacto, né? Então, não só estar na natureza faz bem, como a gente destruir a natureza, a gente está indo ladeira abaixo, né? Nas questões respiratórias, nas questões cardiovasculares, que tem um impacto muito forte, cada onda de calor que acontece, né? Com a insegurança alimentar. Então, assim, esse é o ano mais quente da minha vida? Não, querido. Esse é o ano mais fresquinho da sua vida, porque a tendência é só piorar, né? E as ondas de calor, elas impactam muito as crianças, os bebês, os idosos, né? Você aumenta em 127% a procura em pronto-socorro nas ondas de calor, né? As pessoas passam muito mal mesmo com tudo isso. E aí é isso, né? Uma natureza que a gente precisa cuidar e que a cada ano, né? Isso aqui é o Pantanal, que vem sofrendo. A gente queima uma Inglaterra por ano nesse país. Uma Inglaterra por ano a gente queima no nosso país, né? E os bichos sofrem, o outro bicho ali sofre também, né? Quando era para ser assim, essa coisa tranquila, de beleza, né? Para a gente poder usufruir. Esse aqui é o nosso grupo, como eu já comentei, a gente tem um portfólio aí de pesquisas nessa área, e a gente também tem tentado atuar na educação, na sensibilização e comunicação com a população geral, por meio das redes, né? Nós desenhamos aí um manual de boas práticas e temos tentado ter alguma inserção nas políticas públicas, o que não é uma coisa fácil, não é um caminho trivial, né, da gente conseguir, ainda mais sendo cientista. Então, assim, mas são os eixos que a gente gostaria de trabalhar. Esse foi o primeiro estudo que a gente fez, que então foi começar a trazer as imagens de natureza para dentro do hospital, porque ali eu acho que faz sentido. No hospital não dá para você ir para a natureza. O que você faz? Traz a natureza para dentro do hospital, né? Quer seja por imagens, por vídeos, por realidade virtual. A gente tem desenvolvido ali alguns estudos. E aí a gente conseguiu validar um banco de 400 imagens promotoras de emoções positivas. Essas imagens são licenciadas para uso, é só escrever para a gente oferecer em alta resolução para quem quiser usar. Que é um dos diferenciais dos 4, agora são 5 bancos de imagens que a gente tem no mundo para pesquisa. Né? O nosso é o específico de imagens de natureza e aberto, né? Não só para cientistas, mas para uso clínico também. E aí a gente fez isso porque a gente tinha uma pergunta: olhar para o mar é a mesma coisa que olhar para um pássaro colorido? Que é igual olhar para o sapinho, assim, né? Cada bicho tem ali a sua questão, cada ser vivo. E aí a gente queria, então, mensurar isso. E o que a gente percebeu? Né? A gente tinha um grupo controle, claro, que era imagens degradadas, bichos em sofrimento e tal. E a gente tem aquele conglomerado ali de imagens, que então são as emoções positivas, porque ela demonstrou um baixo alerta, ou seja, uma possibilidade de levar relaxamento, né? E de alta valência, que é como eu sinto prazer.
quando eu olho aquela imagem. E a gente ainda perguntou para as pessoas, olhando essa única imagem aqui, numa única palavra, o que ela te traz? E elas categorizaram, então, as imagens que a gente tinha com uma palavra. Foram mais de 27 mil avaliações aí. E mar, pássaro colorido e flores foram as melhores ranqueadas dentro todas elas são emoções positivas, tirando o controle, mas foram as melhores ranqueadas. E aí, com a relação, então, a essas palavras, a gente criou 4 categorias, né? Uma que é de beleza, especificamente, que a pessoa vai falar, nossa, que lindo! Uau, maravilhoso! Então, assim, classificou ali como beleza. A outra que era paz e tranquilidade, né? Principalmente as imagens com água trazem essa questão de me sentir em paz, me sentir tranquilidade. Estados positivos, como alegria e leveza. E a miscelânea, né? Assim, um monte de coisa. Trouxe curiosidade, força, né? Via o mar, falava força, algumas coisas assim, que a gente, então, dividiu. E aí, esses 4 tipos de estados, a gente foi trabalhar com pacientes em quimioterapia. E a gente achou que, por questão da ansiedade, né, do diagnóstico, vou fazer a quimioterapia, vou passar mal, não vou passar mal, né? Vamos combinar que não é uma situação muito agradável você ir fazer quimioterapia no hospital. E a gente falou, bom, acho que a de paz e tranquilidade vai dar uma segurada ali. Não. O de paz e tranquilidade, inclusive, ele não foi melhor que o grupo controle que não fez nada, que não viu imagem nenhuma. O melhor grupo de performance foi o de beleza. Então, a beleza, mais uma vez, demonstrou que melhora estados positivos, reduz estados de ânimos negativos, melhorou fadiga, melhorou dor, né? Porque, então, assim, não era só saúde mental. A gente conseguiu demonstrar que tem um aspecto fisiológico, né, físico ali envolvido, que foi o vídeo beleza aí que mais colocou. E esse, então, Um Tempo com a Natureza, que é o do modelo, né, esse é o nosso grupo, então não são só pesquisadores do Einstein, ele é muito interdisciplinar mesmo, tem engenheiros, gente de relações internacionais, ornitólogos, gestor de unidade de conservação, imunologista, a minha enfermeirinha aqui, que não gostava de pisar na grama, enfermeiros, médicos, zoóloga ali do Instituto Butantan, pessoal, o João Rosa, que é fotógrafo da National, que é parceiro de crime já há muito tempo, né, desde do primeiro estudo lá de imagens de natureza e tal. Então, a gente tem esse grupo todo reunido, e aí a gente entrou... E o que aí tem a ver com esse evento? Nós entramos no edital da Fundação Boticário, que era de turismo. Turismo. E aí eles tinham uma linhazinha lá que falava de saúde. Nós falamos, pronto, vamos lá, né? Saúde, aqui, vamos se meter a besta. E a gente foi nessa história de tentar falar que queríamos fazer, e a gente estava preocupado mesmo com a questão do impacto, né, sobre a saúde das pessoas. E a gente já tinha essa questão também, né? De novo, voltando para a conservação, que as pessoas vão porque a natureza te faz bem, obrigado, né? Mas a gente devolve desse jeito, né? Não estou falando a gente nessa sala, estou dizendo a gente, né? Sociedade, entendeu? Assim, poluindo, né? Não se responsabilizando nem pelo próprio lixo, né? Então, assim, a gente tem aí esse comportamento. E aí, pensando nisso, nesse projeto, até aí eu não estava entregando nada de turismo, tá bom, gente? Para o pessoal da fundação. Tanto que eles falavam, mas Liz, o que você vai fazer? Eu falava, gente, não sei, porque eu queria ver o impacto na saúde, né? Assim, estava ali no meu quadrado. Mas tudo bem, fizemos mentoria, foi super legal. E aí a gente falou, não, vamos criar um modelo, porque as intervenções baseadas na natureza que a gente vê na literatura estão sendo boas para a gente. Tem um discurso de que porque é boa para a gente vai ser bom para a natureza, mas a realidade não mostra isso, né? E a gente queria ancorar um modelo, então, que viesse trabalhando com a saúde e bem-estar humano, mas ligado à conservação da biodiversidade. Por isso que ela está no core, aqui no centro do nosso modelo. E aí a gente criou 4 níveis de experiência. Quando a gente está falando dos banhos de floresta, dos banhos de natureza, eles são uma imersão na natureza pela sensorialidade, né? O que eu respiro, o vento, o que a gente sente, os cheiros, né? A visão, o tato. Mas está aqui, ó, nesse nível sensorial, que a gente também manteve no modelo, numa experiência, então, de despertar, uma experiência estética e emocional, porque a gente entendeu que a beleza é importante, né? E aí, com algumas atividades que são muito contemplativas.
né? Que é a observação de vida silvestre, a observação de aves, né? O olhar apreciativo, que são técnicas que a gente pode ensinar as pessoas a desenvolverem com mais acurácia. A atenção aos sentimentos nessas caminhadas leves são os exercícios sensoriais. O que eu vejo, respiro, né? Etc. e tal. Só que a maior parte dos estudos, elas não consideram esse aspecto cognitivo, que vocês trazem, que eu acho que é muito legal, e que é muito importante. Eu preciso que as pessoas saibam o nome das coisas. Eu preciso disso, porque aquilo que não tem nome não existe. Não existe para aquela pessoa. Entendeu? Ela existe lá, mas ela não existe para aquela pessoa. Por que eu estou falando isso? A gente fez um curso e a gente mandou para um pessoal que fazia parte das imagens, etc. e tal, e eu não estava com tempo para achar fotografia. Eu falei, não, faz aí que a gente aprova, tal, não sei o quê. O Luciano Lima, que é um ornitólogo, que alguns de vocês devem conhecer, tinha preparado uma aula sobre os biomas brasileiros. Que foto veio? A de um hipopótamo. A gente não perde um momento educativo, né? É claro, não, bem, um hipopótamo não está aqui em nenhum bioma brasileiro, né? Essa semana, quem é observador de aves aí também deve estar um pouco indignado com a questão de agora a gente poder exportar aves ornamentais para os Emirados Árabes, né? Eu tendo uma taquicardia com aquilo, tal, abro o site do governo. Quem que a gente tem na notícia oficial? Um robin, um pisco do peito ruivo, que só tem na Europa, na África ali, mas na Europa, no site do governo. Então, assim, se você não sabe o nome, aquilo não existe para você. E aí não adianta a gente falar que a gente tem a maior biodiversidade do mundo se a gente não ensinar para as pessoas o nome. Tem um outro pesquisador que ele trabalha, é um cara que trabalha com o oceano, e a gente estava num evento outro dia, internacional, ele falou assim, a gente não sabe nada. A gente não sabe o nome dos pássaros, a gente não sabe o nome das árvores. E ele que trabalha com o oceano, ele falou, e o que está embaixo, então, do mar, a gente sabe menos ainda, porque a gente nem vê, né? Então, a gente precisa, assim, desse aspecto aqui de conhecimento para gerar consciência, para gerar pertencimento de que somos uma rede de interdependência. E o comportamental... né? A gente fala aí de valores e atitudes, e a gente fala de empatia, de compaixão. Né? Nesse estudo, a gente conseguiu validar uma escala de empatia para uso no Brasil, porque como é que a gente vai estudar empatia se nem escala validada a gente tinha? Né? Então, está à disposição para quem também está em campo, quem quiser estudar empatia com animais, porque ela é um fator protetor para a biodiversidade. Se eu não desenvolver empatia... né? As pessoas ensinam empatia na área da saúde para lidar com gentes. Né? Stanford tem programa, tal, Einstein tem programa, mas a gente precisa ensinar empatia com os animais, ensinar empatia com os outros seres, com as árvores, com todos eles, né? Porque é uma relação de interdependência. Então, a gente tem trabalhado com esse modelo, né, que eu falo, ele não é um modelo definitivo, ele está aí para ser testado, para quem quiser, o nosso protocolo está publicado, quem quiser testar lá também a própria intervenção, para a gente avançar, né? Mas a gente acredita, até o momento, que esses quatro tipos de experiências levam. E esse foi o estudo clínico, então, que a gente fez, aí nessas unidades naturais, né, o Instituto Butantan, depois a gente tem ali a Cantareira, a mesma Cantareira, hein, amor? Tá vendo? Estava lá no estudo. A gente foi para o Núcleo Caboçu, da Cantareira, fomos para a reserva da Fundação Boticário, lá em Salto Murato, no Paraná, e aqui no Parque Municipal Varginha e também no Parque das Neblinas. Incluímos aí 486 pessoas, né? Parte delas fazia uma trilha que era o banho de floresta, clássico, e a outra o multicomponente, que é considerando esses 4 tipos de experiências. E aí a gente pôde perceber, aqui são fotos, né, da gente em campo, aí, ali a Sabrininha cuidando dos tablets, entendeu? E nos vários, né, campos aí que a gente foi coletar, e as pessoas, gente, quando senta um tucano é a fascinação. Uau! Né? Pronto. Você ganhou aquela pessoa para o resto da vida. A carinha aqui da cidadã, entendeu? Isso aqui foi, inclusive, no Horto Florestal do Butantã.
no meio da cidade, né? Então, é como você oferece essa experiência. E aí tem a ver com vocês, que estão em campo. Aí tem a ver com vocês, né? O nosso protocolo a gente fez porque, assim, tem coisas que podem ancorar. Então, todo campo tem um fungo, para você contar do fungo. Todo campo tem uma árvore emblemática, para você contar da árvore emblemática, né? Você é uma araucária, você fala, oh, ela sobreviveu ao dinossauro e agora nós estamos acabando com ela. Entendeu? A gente tem muitos momentos de educação em todo lugar, né? Então, cada campo que vocês vão, tem lá, tem o que ancora essa experiência, né, cognitiva aí para a gente fazer. E a da beleza, então, aí vocês podem escolher o tempo inteiro, né? Cada bicho que senta, você fala, ai, meu Deus, né? Você pode falar sobre isso. Bom, e aí, o que a gente demonstrou? O banho de floresta é bom sim, né? Ele traz ali alguma sensação de melhora para a vitalidade, para a felicidade, para bem-estar. Pelo índice da Organização Mundial da Saúde, a gente encontrou só num tempo com a natureza, né? Que é o multicomponente. E o que a gente percebeu? Que além dele ser superior, né, em termos de resultados em relação ao banho, ele deixou as pessoas, em 30 dias, elas ainda lembravam mais dessa experiência. Ainda tinha um resquício ali. Então, ela engajou um pouco mais, né? E que eu acho que quando você conta essa história da curiosidade daquela natureza, ele vai chegar em casa e falar, gente, eu não sabia disso. Né? É que nem o macaco velho não põe a mão em cumbuca, daquela que você mostrou da castanheira, né? Da outra que cai no chão e quebra, né? Ele solta e o macaco que é mais novinho, ele fica com a mão lá dentro e não solta porque ele quer tirar. E o velho vai lá, solta no chão, quebra e vai lá e pega a castanha dele, né? Então, assim, quando você conta isso, a molecada chega contando em casa, né? Então, a gente entender essas histórias locais para poder compartilhar ajuda a ancorar. Né? E a percepção de experiência, vocês podem ver ali que no grupo controle, que era, né, o banho, ele falava de relaxamento, calma e leveza, e a gente encontrou a mesma coisa no multicomponente, mas aprendizagem, sentido e contemplação. Eram as palavras que eles traziam. Então, a gente tem uma experiência aí um pouco mais... Né? E aí, gente, eu tinha que entregar a história do turismo, né? De verdade, até para estar sendo convidada para vir para esse evento hoje aqui, né? Que, na realidade, eu vim por causa dos passarinhos. Foi o Guto Carvalho que indicou para o Luiz. Mas, assim, o que a gente pensou? O Einstein ele tem uma história, né, muito forte de qualidade e segurança no cuidado. E, como eu comecei falando para vocês lá que eu sou enfermeira, né? Assim, a gente ancora tudo isso no cuidado. É o cuidado de gente, é o cuidado dos seres humanos e dos seres não humanos. Né? É cuidado. Até porque, quando a gente não tem mais cura, mesmo isso em medicina, a gente vai ter cuidado até o fim. É o cuidado que faz a diferença. Né? Minha mãe dizia sempre assim, até um toco arrumado fica bonito. É o cuidado, porque você arruma o toco e ele fica bonito. Né? Então, o cuidado faz toda a diferença. E aí, pensando em turismo, né, você tem o turismo de saúde, o turismo médico, o turismo na natureza, né, que faz aí uma série de atividades. E aí, quando a gente fez um tempo com a natureza, que está um pouquinho invertido do que eles estavam falando, a gente fala de saúde e bem-estar com a natureza. Né? Então, assim, a gente vem nesse sentido de quem está na área natural está falando com as pessoas, e a gente que está na área das pessoas, né, ali está falando com a natureza. Não é na natureza, é com a natureza. A gente vai precisar entender isso. E aí a gente fez um manual com padrões, né? O Einstein tem, sei lá, nem sei quantas certificações internacionais de qualidade, segurança, de cuidado. E aí a gente até seguiu um pouco do modelo de certificação de saúde do idoso para ver quais padrões asseguram em áreas naturais que, de fato, a gente pode falar de saúde ali. Né? Porque também saúde, todo mundo fala, né? Que faz bem para a saúde, mas o que, cara pálida? Faz, exatamente. E como é que eu garanto que isso, de fato, faz bem para a saúde? Né? Então, a gente criou esse manual aí distribuído em alguns eixos, que vai desde de sinalização e de coisas de segurança até o envolvimento da comunidade do entorno, né? Porque a gente precisa fazer isso com muita gente. E aí, para instituições, organizações, áreas naturais, sei lá, porque a gente acabou de finalizar isso também,
que tiver interesse, né, o Einstein ajuda as pessoas a fazerem um diagnóstico e depois que tipo de estratégia você pode desenvolver para ganhar uma certificação de que você, de fato, né, validada por uma instituição de saúde, está trabalhando com saúde, né, assim, de verdade, no sentido de poder ter ali vamos dizer, um selo a mais, né, nesse sentido. Então, foi isso que a gente acabou entregando de produto para a Fundação, que o edital era de turismo, né? A gente criou um modelo, criamos curso. Aliás, tem 2 cursos gratuitos, gente. Um para gestores e profissionais das áreas naturais, na plataforma de cursos gratuitos do Einstein, e é um curso autoinstrucional, e um outro para profissionais de saúde, também falando de natureza e saúde. São cursos introdutórios, mas porque a gente quer, de fato, aproximar esse diálogo entre as 2 áreas, né? Entre a área, né, da saúde e entre aí as áreas naturais. Convido vocês, quem quiser ler um pouquinho mais, a gente deu essa entrevista aqui muito... aliás, o pessoal me tratou tão bem, gente, eu estava com o pé quebrado, eu falei, vou mesmo. Olha o Luiz chegando aí. A gente teve a oportunidade de falar com a Leda, e ela perguntou um pouco mais sobre o nosso trabalho e sobre esse manual, que aí vocês podem ler aqui nessa revista atual da Beta, que saiu. E tudo que eu falei até aqui tem a ver com a nossa relação com a natureza, que precisa ser repensada. Já estou indo para o final, que eu já sabia que eram 10 minutos, agora deve faltar 5. Mas eu queria terminar compartilhando com vocês uma experiência que eu tive em 2017, que eu fui para o Vale do Javari, numa expedição científica. O primeiro estudo de dor dos indígenas brasileiros foi esse estudo. A gente tem 305 etnias, a gente não tinha um estudo sobre a dor dos indígenas no país, né? E a gente teve a oportunidade de ir lá para o Vale do Javari, e é claro que eu fui lá para olhar a dor, mas, assim, se eu já era da natureza, quando eu estive lá, isso virou uma outra chave, né? A gente não volta nunca igual. Vira uma chave. E aí eu fiquei 23 dias nessa aldeia, que a gente levou 2 dias e meio lá para chegar, bem lá no coração mesmo do Vale do Javari, que são os matis. E tudo deles vem da natureza. Tudo deles vem dessa relação de se saber que se não existir aquilo ali, eles não existem também. Quando é que foi que nós perdemos isso? Com a nossa arrogância de achar que a gente faz tudo, que inventa tudo, que temos todas as tecnologias e que todas essas tecnologias aí que de fato vão nos salvar, né? E nessa relação com eles, é dali que vem o seu alimento. Nessa relação deles com a natureza, é ali que eles saem para caçar, com todos os seus sentidos aguçados. Não precisa nem de um protocolo para isso, que a gente está lá escrevendo, né? E eles trazem dali os seus alimentos e segue ali na sua vida comunal, então tem seus pets também dentro de casa, a sua comida, a sua inspiração. Isso aqui, eles colocam os espinhos para ter a força do jaguar, para ter a força da nossa onça, né? Então é ali. Eles se espelham nessa força da natureza. Eles fazem as suas atividades diárias em meio à natureza. As crianças brincam livremente na natureza. Gente, eu fiquei 1h30 fotografando uma série de crianças, que só tem essa foto aqui. A maior era ela. E aí eu falava, gente, isso aqui numa mãe em São Paulo, ela já teria infartado, né? Porque era ela a mais velha. Os outros eram tudo menorzinho. E brincando ali naquela natureza, tranquilos. Depois saíram, foram embora, brincaram, eu fiz foto, tudo bem. E foram tranquilos brincar de outra coisa no meio da aldeia. E tá tudo certo, né? E as nossas crianças que são privadas de estarem na natureza, né? O Luciano sempre fala numa aula dele também que as nossas crianças elas têm menos tempo de vida ao ar livre do que o pessoal que está preso em solitária, que tem assegurado que eles vão receber luz, né? E nem sempre isso é assegurado para as nossas crianças. É de lá que eles extraem os seus medicamentos. Eu pude acompanhar aqui toda uma produção de uma pomada anti-inflamatória que eles fazem. Aqui são os Honey Queens no Acre. É daqui que sai, inclusive, a sua saúde muito ligada à espiritualidade. E é daqui que sai mesmo a sua relação
de total espiritualidade, não no sentido religioso, mas de ligação com a natureza que eles têm ao seu redor, né? Então, acho que a gente pode aprender um pouco ali com eles e pensar nesse nosso reconectar, né? Que reconectar não significa voltar para algo romântico idealizado, né? É um estado contemporâneo no aqui e agora. Não é sobre o passado, mas é sobre o futuro. É sobre interdependência e pertencimento. É uma resposta na consciência individual e coletiva, porque não existe história de consciência coletiva sem antes passar pela individual. É um processo intencional e experiencial que visa revitalizar essa relação ser humano-natureza, saúde e conservação. Eu fecho aqui com a foto da Agnieszka Lepka, que é uma fotógrafa que faz essa relação entre as imagens da natureza e dos nossos corpos. E com o meu beija-flor, né, de orelha violeta, que eu falo com o meu beija-flor da sorte, com os meus contatos aqui, para quem quiser conversar depois com mais calma, também estou aberta a questões. E mais uma vez, Luiz, obrigada pelo convite, a toda a equipe, Roberta, Fernanda, Leda, gente, assim, foi tanta gente querida que eu tive a oportunidade de conhecer esses dias e conversar, e muito obrigada a vocês por essa atenção aqui nesses nossos momentos nessa tarde. Obrigada.